Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. E você já sabe, o Conecta Terceiro Setor é um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento, muita informação para o desenvolvimento institucional das organizações do nosso querido terceiro setor. Que você sempre que está aqui com a gente já acompanha o Conecta Terceiro Setor e já sabe, né? O primeiro setor, o governo, segundo setor, indústria, comércio, e o terceiro setor é formado por associações, fundações, coletivos, movimentos sociais, organizações religiosas, enfim, pessoas que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais inclusiva. A gente já começa agradecendo você pela audiência, por estar aqui conosco em mais esta edição. Os nossos agradecimentos também a todos os nossos entrevistados que gentilmente compartilharam o conhecimento deles com toda a audiência do Conecta Terceiro Setor. E nesta edição vamos aprender um pouco mais sobre ITCMD, Emiroski, gestão e governança e também sobre alguns impactos da reforma tributária no trabalho das organizações da sociedade civil. Mas vamos começar falando sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil, também chamado de Emiroski. Ela é uma lei de abrangência nacional e todas as organizações da sociedade civil que desejarem fazer parcerias com o poder público, seja na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, têm que utilizar dessa legislação, inclusive nas parcerias com os conselhos de políticas públicas que fazem gestão de recursos, como os conselhos da criança e adolescente, conselhos da pessoa idosa. A regra é que a gente não precise de decreto, mas é bom que tenha. Mas muitas vezes, e aí a gente faz esses estudos, por exemplo, a gente acabou de fazer um estudo muito interessante com 81 municípios do estado de São Paulo. A gente percebe que boa parte possuem decreto, mas os decretos não são de boa qualidade. Então, se eles não são obrigatórios, é bom que tenha, mas também não adianta ter um decreto que não espelhe a realidade ou simplesmente replique a lei. Então, acho que a gente tem que se aprofundar na melhoria da qualidade desses decretos. Eu sempre gosto e recomendo o Decreto Federal 8726 de 2016, que foi atualizado em 2024. Acho que ali tem o puro suco da Lei 13019/2014 nas melhores das suas colocações. Tem muita coisa interessante. Então, se for para seguir, acho que vale a pena se esperar no decreto 8726 do governo federal. Inclusive tem até um texto sobre isso que produzi junto com o Lucas Seara do OSC Legal, falando sobre a possibilidade de oxigenação dos decretos locais a partir do entendimento subsidiário da utilização do decreto federal. Então faz muito sentido. Se não tem, vale a pena fazer um decreto falando que o decreto federal pode ser utilizado pelo seu município, ou mesmo que tenha um decreto municipal, mas também fale de que ele possa ser utilizado de forma subsidiária, porque vai te ajudar bastante, principalmente porque cada município fez o seu jeitinho, e acaba que não se produz conhecimento para aquela jabuticaba específica daquele pé. Por consequência, existe uma dificuldade de localização, de doutrina, estudos, etc. A utilização do decreto federal pode permitir, principalmente para os colegas do direito, ter doutrina, jurisprudência que vai ajudar a encaminhar as parcerias. Para mim, e a gente falando de Miroski, que é um baita tema, a gente tem que entender que é parceria. Se é parceria, ambos os lados têm que estar na mesma página. Ou se não estiverem, mas que estejam pelo menos no mesmo capítulo do livro, né? Então, por consequência, há uma necessidade do poder público entender essas entidades como realmente parceiras do poder público e também as entidades entenderem que o Miroski trouxe uma mudança muito grande para o poder público. Então, uma mudança institucional, assim, eu falo que mudar um hábito da nossa vida já é difícil, imagina mudar um hábito institucional. Então, há uma necessidade de cada um entender o seu lado, a palavra da moda é empatia, então ter um olhar empático para esse trabalho, mas lógico, sem esquecer que a lei de descentralização já está vigente para o governo federal, estados e Distrito Federal desde 2016 e para os municípios desde 2017, ou seja, a desculpa de que não conhece, cada dia vai ficando mais difícil de ser utilizada. A gente tem muito material gratuito e de ótima qualidade disponível sobre essa legislação. É. E principalmente nos últimos anos, o governo federal fez a atualização do seu decreto e, por consequência, também atualizou o seu manual. Isso nos ajuda bastante. Temos, inclusive, na própria escola aberta do terceiro setor, conteúdos ali voltados diretamente ou indiretamente, como, por exemplo, tem um conteúdo que eu mesmo
sou consumidor da questão falando sobre os estatutos. Então, os estatutos têm muito a ver com a Lei 3.019. Então, assim, há uma necessidade de adequação. Então, assim, a gente tem muito material gratuito hoje disponível e produção de conhecimento. Então, acho que para quem está chegando agora, está muito mais fácil, um caminho já foi bem trilhado e com material disponível, de qualidade e gratuito. Esse passo a passo é muito importante. E aí, a primeira coisa a ser feita é fazer a leitura da legislação. Ponto. Não tem como fugir disso. A partir dessa sensibilização, buscar materiais como da Escola Aberta ou mesmo do governo federal, para que você, depois de sensibilizado, consiga entender um pouco mais. A sensibilização vem da legislação e depois o entendimento. E aí, gosto muito de um terceiro passo, que é buscar o entendimento do Tribunal de Contas do seu estado, da sua região, para a interpretação. Por quê? Porque você consegue visualizar casos práticos que já foram submetidos à análise do Tribunal de Contas. Então, se for fazer um desdobramento em 3 passos, era assim que eu sugeriria. A reforma tributária já está impactando diretamente o terceiro setor. Vamos entender quais são os principais desafios dessa regulamentação. A reforma tributária, ela impacta sensivelmente as pessoas e também as organizações com ou sem fins lucrativos. E o terceiro setor, ele é bastante afetado. Primeiro porque é o setor que tem as peculiaridades, nós temos as entidades imunes, as não imunes, que podem ser isentas, ou outros regramentos. E aí muda toda uma complexidade da aquisição à venda. Então a reforma tributária, ela traz novas obrigações, como por exemplo, a necessidade da emissão de nota fiscal, de documento fiscal para as operações onerosas. Então, bazares, alguns serviços, eventos, locações, aquilo que até então tinha um pouco mais de informalidade, passa a ser cada vez mais controlado. E aí não só a obrigação, como dependendo do regime tributário da entidade, ela vai ter que avaliar, vale a pena ou não vale. Um ponto também bastante importante da reforma tributária que nós tratamos aqui na fala, diz respeito ao não aproveitamento de créditos. Ou seja, quando as nossas entidades vão comprar, elas vão pagar o tributo, porque elas não têm imunidade na aquisição. E aquele tributo, ela não, de modo geral, ela não vai aproveitar, não vai utilizar daquele crédito. Então isso impacta o fluxo de caixa, porque quando comprar com o novo IVA, IBS e CBS, ela vai desembolsar mais fluxo de caixa. Então a entidade precisa estar atenta ao seu fornecedor, ao seu parceiro, para ver qual é o regime, qual é o modelo de tributação, e cada um dos produtos ou serviços também tem regras específicas. Um exemplo, hoje nós temos situações que santas casas, entidades com SEBAs e que atendem pessoas com deficiência, algumas aquisições elas terão desoneração, ou seja, alíquota zero, ou reduções de 30% ou até 60% da alíquota, que nós estamos falando de uma alíquota de quase 28%. Então, conhecer cada uma das hipóteses de incidência, as regras de incidência em relação aos produtos ou serviços, vai fazer enorme diferença no fluxo das instituições. Então nós temos aí, até janeiro do próximo ano, de um período para toda uma adaptação, um reconhecimento envolvendo advogados, contadores, gestores e também a área tecnológica das nossas organizações. Na verdade, a reforma tributária ela está em vigor desde o começo do ano. Então, a emissão de documento fiscal já era obrigatória, mas não estava sendo cobrada. Então agora, as novas resoluções, a partir de agosto, a emissão da nota ainda em caráter de acompanhamento, sem o pagamento dos novos tributos, já passa a ser exigido para muitas das situações. Mas a partir de 2027, nós temos o quê? O fim do PIS e da COFINS e a ascensão ali da CBS, a contribuição sobre bens e serviços. Então isso muda bem o conjunto de regras tributárias até agora dezembro e os procedimentos a partir de janeiro. Mas também é importante dizer que algumas das nossas instituições ainda recolhem sobre algumas operações o ICMS e o ISS, os quais vão compor ali
IBS. Então, esses ainda seguirão por um tempo, até 2029, e as entidades vão trabalhar com regime duplo de apuração da CBS e desses outros tributos. Então, a partir do ano que vem, profundas mudanças nos processos, nas compras e nos fornecimentos de bens ou serviços pelas entidades. A reforma tributária, notadamente, independentemente de ser organização com ou sem fins lucrativos, ela tende a impactar mais o setor de serviços. Logo, organizações sem fins lucrativos que prestam serviço, elas não são manufatura, né? Não são empresas de manufatura, elas normalmente prestam serviços à população, elas tendem a ser mais impactadas. Por quê? Porque a atividade delas não gera muito crédito, e a lógica do IVA como um todo é uma lógica de crédito e débito, e se paga a diferença do imposto. As organizações que são imunes ao IBS e à CBS, elas não vão poder creditar suas operações, então elas já não vão dar crédito para próxima sequência na sua operação, né? Para quem comprar ou o serviço delas, vamos dizer, comprar ou ter uma parceria ou tiver uma doação, vamos, né, não importa ali a operação em si. Então elas tendem a acumular créditos, que não são muitos créditos no caso das imunes, e no caso das isentas, elas vão ter crédito, mas mesmo assim, não vão ser muitos créditos, e a gente tem que tomar cuidado com a saída, porque as doações que têm caráter contraprestacional e bens e serviços que forem prestados sempre com caráter contraprestacional ou atividades com caráter contraprestacional vão sofrer incidência do IBS. Então, notadamente, as organizações vão sofrer mais com a incidência do IBS e CBS, principalmente no momento de transição, em que a gente vai ter os dois regimes. Então, assim, acho que as organizações têm que rever as suas atividades, né? Olhar como elas executaram os seus contratos, como elas contratam terceiros, para ver como, se elas vão conseguir ter crédito, não vão conseguir ter crédito, se elas vão conseguir, as isentas, dar crédito ou não. Na medida em que as organizações imunes, elas anulam o crédito da saída, né? Porque elas não vão poder, como elas são imunes ao IBS e à CBS, elas não dão crédito para quem, para próximo elo da cadeia. Então, vamos dizer assim, você tem uma organização sem fins lucrativos na área educacional. Então, você é imune ao IBS. Você prestou um serviço educacional para um terceiro, vamos dizer que é uma empresa. Esse serviço não vai gerar crédito para essa empresa. E você acumulou o crédito que você recebeu, porque você não vai repassar. Então, você não vai debitar esse crédito. Então, você acumula o crédito que você teve na entrada de todos os produtos e serviços que você consumiu para exercitar a sua atividade, e você não vai poder debitar. Se você não debita, o próximo elo da cadeia, que é essa pessoa que comprou o serviço da organização sem fins lucrativos, não vai poder creditar. Logo, se a minha empresa de educação limitada prestar um serviço, dar um curso de formação para voluntários, por exemplo, e eu cobrar normalmente, emitir uma nota fiscal e tiver IBS, eu creditei na entrada, eu debitei na saída, eu vou dar um crédito para o meu próximo elo da cadeia. Logo, o serviço para ele vai custar menos do que custou quando ele comprou da organização sem fins lucrativos. A questão dos bazares nas instituições é um ponto importante. De modo geral e equivocadamente, muitas atuam na informalidade em relação a bazares, festas, eventos, entre outros. Mas os bazares, eles movimentam mercadorias. Então, sempre a mercadoria, ao ingressar, foi necessária a emissão de documento fiscal, que é a nota fiscal, que pode ser, como chamávamos até antigamente, uma nota fiscal de entrada. Então, se a entidade recebeu uma doação de uma mercadoria de uma pessoa jurídica, e isso veio com nota, beleza, a doação não é tributada. Ao menos que, ao receber essa doação para o bazar, a entidade se comprometa a divulgar como benefício ou contrapartida a esse doador a colocação da marca, alguma ação de mídia, de divulgação, e aí tem uma contraprestação.
Então ela perde a não incidência nessa doação. Isso eu tratei então da entrada. A venda do produto. E aí precisa, como tem uma operação onerosa da venda desse material, precisará emitir o documento fiscal. Hoje, dependendo do estado, nós temos regimes simplificados, alíquotas reduzidas ou até alíquota zero, dentro de um volume e da quantidade de tempo que isso acontece ao longo do ano. Então, dependendo de cada estado, a gente hoje e isso vai ficar até 2029. Ou seja, precisa ver qual é a regra do seu estado no tocante à venda de mercadorias recebidas em doação por entidade, por exemplo, assistencial. Mas com a reforma tributária será necessário emitir ali o documento fiscal, a NFSE, né? Nota fiscal também eletrônica. Nós estamos, por exemplo, na época de festa junina, né? E essas festas juninas movimentam recursos para ajudar o caixa da entidade. O que muitas vezes acaba acontecendo de modo equivocado? Toda a movimentação da festa junina termina com o saldo da festa e esse saldo da festa é dado com uma doação de diversas pessoas. Isso está totalmente errado, porque você oculta toda uma movimentação de compra e venda. Então, toda operação eu tenho que registrar. Eu não posso simplesmente, olha, eu faço um bazar, entrou um produto por 10, eu vendi por 30, então sobrou 20. Ah, só dou entrada nos 20. Isso também está equivocado. Não é só uma questão fiscal, mas quem incorre nesses elementos também pode estar diante de um problema até penal. Junto com o seu contador, junto com o seu advogado, você dirigente, você gestor, olhar para o seu estatuto, conhecer as atividades, entender o enquadramento tributário. A sua entidade ela tem imunidade ou ela está no campo das isenções? Imunidade ou as não imunes? Sabendo disso, nós vamos olhar cada uma das operações, cada uma das atividades, para saber qual é o regramento que será aplicado. E, na sequência, os fornecedores das instituições. Então é importante voltar para casa e compreender qual é o regime aplicável à instituição. Esse é um dos grandes questões que eu acho que agora que as organizações estão se revendo, estão percebendo verdadeiramente os impactos da reforma mesmo. E a reforma vai começar em janeiro do ano que vem. Então, a gente tem 6 meses para as organizações entenderem internamente todos os impactos. Então, desde questões muito internas de sistemas tributários, contábeis, fiscais, até a nossa operação é tributável ou não é tributável? Aonde eu me encontro? Por quê? Eu tenho que emitir nota? Não tenho que emitir nota? Qual a natureza daquilo que eu estou fazendo? Tudo que tem caráter contraprestacional, que circula bens e serviços. A advogada Janaína Rodrigues deixa uma dica especial para gestores de organizações de pequeno e médio portes sobre ações que devem ser tomadas para entender melhor a reforma tributária. E no primeiro momento tentar fazer, acessar conteúdos gratuitos sobre reforma. Então tem bases públicas sobre isso, a própria Escola Aberta do Terceiro Setor tem uma agenda muito bacana para capacitação. E depois também conversar com o contador. Todas as instituições, quando a gente sempre pergunta: "Vocês têm advogados? Vocês têm recurso para advogados?" "Não temos." "Mas vocês têm contador?" Elas têm. E o contador é o primeiro que vai fazer essa interpretação da reforma para a organização, para ela saber se tem algum impacto, se vai subir o preço, como ela vai poder negociar com o gestor público, com os prestadores de serviços e produtos. Então, um diálogo com contabilidade. Essa é a reforma, ela é longa, ela iniciou lá em 2023 com a emenda constitucional e este ano de 2026 a gente teria já o início da reforma, só que este ano ele começou só com os modelos das notas fiscais e valendo mesmo vai ser a partir do ano que vem. E a finalização está prevista para 2033, assim, então, durante todo esse tempo a gente vai conviver com todos os tributos, né, o que está vigente vai reduzir a alíquota e os novos vão
iniciar uma introdução de alíquota até que os antigos sejam totalmente substituídos pelos novos. Importante destacar também que a administração da OSC, da ONG, da organização tem de estar em dia, com todos os processos com um bom funcionamento. Governança tem que ser uma palavra que saia da boca e vá para a prática, né? Boa parte das instituições brasileiras, tem estudos do IPEA maravilhosos falando que as instituições são nano ou micro, então assim, temos muitas instituições, mas elas são de natureza muito pequena, então a gente tem que botar essa governança que muitas vezes está refletida no papel do estatuto, ou seja, o papel aceitou, mas ela não funciona na prática. Não faz mais sentido ter uma governança robusta colocada no estatuto para inglês ver e ninguém está fazendo. Então a gente tem que tirar ela do papel. Ou seja, as pessoas que entenderam que vocacionadas ou com propósito para trabalhar com o terceiro setor e entendem que faz parte, está na governança estatutária, tem que fazer seu papel. Não pode ser ali só um momento a cada processo eleitoral para ratificar o seu nome e ter um cartão como presidente, vice-presidente ou algum conselheiro da entidade. Há uma necessidade de trabalhar e aí, lógico, esse trabalho se desdobra em partes operacionais, planejamento, compliance, etc. Então a governança tem que funcionar. Uma governança fraca é uma instituição fraca. Então é necessário a gente parar e pensar que o conceito de associação é reunião de pessoas. Por consequência, se a gente tem a união de mais de uma pessoa, há uma necessidade de ter regras desse relacionamento e entender o que cada um vai fazer para contribuir, porque senão acaba que fica cada um remando para um lado. Então, governança é um tema para as pequenas, é um tema para as médias e é um tema para as grandes. Lógico, cada um no seu devido lugar. Eu sempre brinco que a diferença entre o remédio e o veneno é simplesmente a dose. Não adianta querer importar um modelo de governança de uma instituição que é grande e colocar a fórceps numa instituição pequena. Não. Existem e tem técnica, tem conhecimento e tem prova social de que é necessário, mas adaptado para cada realidade. Gestão é tudo, governança é tudo, integridade é fundamental. Há iniciativas, inclusive na Espanha, inclusive na Alemanha e na própria Suíça, fazendo com que a governança esteja presente já nos estatutos. A minha dica, além da governança, se bem que a governança é tão ampla, porque na governança eu podia colocar transparência, responsabilidade, integridade, é governança mais governança, aperfeiçoamento de gestão. É isso. Eu acho que nós temos esse espaço para trabalhar e para atuar no terceiro setor. E com esta importante dica do professor José Eduardo Sabo Paz, nós finalizamos este Conecta Terceiro Setor, que é uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo com toda a sua rede para que a gente possa ampliar ainda mais esta verdadeira corrente do bem pelo fortalecimento do nosso querido terceiro setor. Muito obrigada e até a próxima edição.